Oi, gente! Hoje eu vim falar sobre a origem da arquitetura clássica e das 5 ordens arquitetônicas clássicas. Então, a origem da arquitetura clássica ela descende da Grécia e da Roma Antiga. E o conceito de classicismo é definido por John Summerson em seu livro A Linguagem Clássica da Arquitetura. E refere-se ao mundo antigo, quando os elementos as remetem direta ou indiretamente, buscando a harmonia entre as partes do edifício, que seria identificada pela proporção. Porém, somente ser proporcional não torna um edifício clássico, mas sim quando há combinações entre a harmonia e os elementos decorativos. Uma característica marcante de sua expressividade são as colunas. Estas estabeleceram o que ficou conhecido como as ordens arquitetônicas. No contexto de arquitetura clássica, existem 5 ordens arquitetônicas, sendo as de caráter grego, dórica, jônica, coríntia, e as de ordem romanas, toscana e compósita. E agora eu vou falar de cada uma delas. Mas antes, quero te fazer uma pergunta. Você sabe qual que é a diferença geral entre todas essas colunas? Não? Então eu vou te falar. Bom, o que as diferem são as suas composições e ornamentações de seus capitéis, que é essa parte superior, a extremidade da coluna, que são responsáveis por transferir os esforços do entablamento ao fuste, que é como se fosse o corpo da coluna, e descarregá-lo sobre a base, ou seja, os capitéis, eles são responsáveis por transferir o peso do entablamento para o fuste, né? Para ficar em equilíbrio. Bom, então, a dórica é a mais antiga de todas as ordens clássicas gregas. Ela surgiu em torno do século 7 a.C. e é considerada a mais simples entre todas elas. Ela é caracterizada por linhas rudimentares, e sua estética faz analogia ao corpo masculino, utilizado como uma forma de homenagear as divindades masculinas. E os seus edifícios possuem cerca de 8 módulos de altura com capitel de 2 partes, o equino e o ábaco. E de acordo com Vitrúvio, a ordem dórica remete à proporção, força e graça do corpo masculino, denotando um equilíbrio. A ordem jônica, ao contrário da dórica, valoriza a beleza feminina e suas esbeltes. Também possui influências orientais em sua composição, pelos capitéis, entalhes de folhas, papiros e vegetais, que provavelmente foram inspirados pelos egípcios. Com relação à estrutura, ela possui uma base maior, possibilitando maior recebimento de carga, e suas colunas podem chegar até 9 módulos de altura. A ordem coríntia é considerada mais requintada. Nela são criados detalhes que imitam a figura delgada de uma menina, por meio de elementos da natureza, como brotos e folhas, e sua altura atinge 10 módulos, é a mais alta de todas elas. A ordem toscana é considerada uma reinterpretação da ordem dórica. Essa possui 7 módulos de altura, e uma simplificação formal e estrutural, como é mostrada em seu fuste liso. E essa ordem ela foi bastante utilizada para fortificações e prisões. Por fim, tem a ordem compósita, que é considerada a união entre as ordens coríntia e jônica através da junção das volutas jônicas e dos elementos de natureza coríntios. E é a que possui mais características decorativas entre todas as 5 ordens, e sua altura pode chegar até 10 módulos. A arquitetura clássica grega possui uma ideologia de buscar a perfeição e proporção harmônica por meio de proporção áurea, métricas, cálculos, geometria e também de escala humana, porque os gregos eles eram conhecidos por buscarem a perfeição em tudo que eles faziam. E o que destacou a arquitetura clássica grega foram os templos construídos para proteger as esculturas de deuses contra as ações do tempo. E esses templos eles eram construídos principalmente de mármore e calcário, e tinham formas geométricas muito evidentes. Um exemplo de construção é o Parthenon, considerado uma grande obra de expressão e representatividade clássica e um dos monumentos de maior importância da antiga civilização grega. Ele foi construído entre os anos de 447 e 438 a.C. na Acrópole de Atena. Ele foi consagrado à deusa Atena Paternos e é um dos principais templos de construção dórica e o maior monumento criado durante a época de Péricles. Ele foi construído sobre um embaçamento que sustenta suas colunas em sequência e capitéis que apoiam um frontão. Ele foi feito em mármore branco e abrigou imagens de 12 metros da deusa Atena.
e mede aproximadamente 70 metros de comprimento e 30 de largura. Ele possui 8 colunas nas suas fachadas principais e 17 em cada lateral. E no friso era representada a procissão das Panateneias, que era um festival de extrema importância na cidade. E ao longo das suas faces era representado mais de 300 imagens, incluindo humanos, deuses e bestas. Apesar de ter sofrido danos e alterações que incluem a inserção de uma igreja, uma mesquita e um arsenal, o Parthenon está passando por processo de restauração, mantendo sempre sua imponência e majestade como forte e poderoso símbolo grego. Outro exemplo é o Teatro de Epidauro, construído na primeira metade do século IV a.C., em um vilarejo pelo escultor e arquiteto Policleto. O teatro é um grande marco na história da acústica, e na época a construção de um teatro era um importante entreposto comercial e religioso. Ele é construído em mármore e sua fórmula semicircular é atribuída à sua acústica, que permite que um suspiro ou um estalo seja escutado até a última de suas 20 fileiras, ainda que seus 13.000 espectadores estejam presentes. O teatro é dividido em partes, sendo a orquestra, composta por uma área circular e plana, onde eram realizadas as danças e o coro, e atrás dela fica o palco. O solo era de terra batida, e no centro ficava um altar. Já na plateia, possui um declive acentuado entre as fileiras de assento, que fazia com que a distância entre o palco e o público fosse mínima. Ali eram realizados festivais de fertilidade, comemorações de colheitas, orgias e histórias de tragédia, comédia e sátira, as quais possuíam um forte apoio governamental. Com o decorrer do tempo, o teatro foi coberto pela vegetação local, até que no século XIX, o Panages, um arquiteto grego, ele o redescobriu e por anos de escavação o fez ressurgir com sua imponência e com quase nenhum dano. Bom, agora vou falar de uma arquitetura bastante conhecida e famosa, o Coliseu. Na verdade, ele se chama Anfiteatro Flávios. Levou mais de 100 anos para ser construído e foi inaugurado em 80 d.C. E também é a maior arena construída pelos romanos. Os romanos eram mestres em grandes construções e fizeram várias arenas espalhadas pela Europa. Talvez as mais famosas seja a de Verona, na Itália, e a de Nimes, na França. Bom, o nome Coliseu, ele vem muito provavelmente por causa de uma estátua do imperador Nero que ficava na frente do anfiteatro. Essa estátua, ela era muito grande e era conhecida como Colosso de Nero. Só que mais tarde essa estátua ela foi destruída, provavelmente ela foi derretida. E aí o nome, que era do Colosso de Nero, pegou o anfiteatro. Mas é desde o século VIII que ele é conhecido como Coliseu ou como Colosseu. Bom, quanto às arenas, os romanos adoravam promover espetáculos que envolvia lutas entre gladiadores com gladiadores ou até mesmo animais e gladiadores. E tudo isso era feito nas diferentes arenas que os romanos tinham. Gente, uma coisa assim intrigante. Rolava simulação de batalha naval dentro da arena. Inundavam ali com água e colocavam barcos. Era muito incrível. Bom, se falamos de inauguração do Coliseu, ela aconteceu no governo do Imperador Tito. Tinha acontecido tanta tragédia no governo do Tito que ele quis fazer uma grande inauguração para mudar o ânimo da população. Foram 100 dias de jogos e festa. 100 dias de jogos de festa. Gente, é muita balada, muita comida. Foi incrível. Só que uma coisa realmente triste. Prepare-se pro baque. Principalmente você, Emily. Segundo os historiadores romanos, foram mais de 5.000 animais mortos, outros em até 9.000. Certo que morreram muitos animais selvagens, desde elefantes, leões, leopardos, camelos, crocodilos e até mesmo rinocerontes. Bizarro, né? Esses espetáculos de gladiadores deixaram de acontecer durante a Idade Média, e o Coliseu chegou até servir de abrigo. Muitas famílias moravam lá. E só na virada do século XV para XVI que ele passou a ser preservado como monumento. Então, agora eu vou falar um pouco sobre os principais arquitetos da arquitetura greco-romana. Vou começar por esse carinha bem aqui, que se chama Marcos Vitruvio. Ele foi responsável por deixar um legado de uma obra, um legado, de 10 volumes, nos quais deu o nome de Arquitetura.
que serviu de inspirações para os elementos arquitetônicos e estéticos das construções. Uns anos depois, Leonardo da Vinci fez esse desenho do Homem Vitruviano, que por meio dos conceitos, expostos na obra de Marco Vitruve, e que a ilustração do Homem Vitruviano representa os ideais de beleza e de harmonia nas proporções. E essa daqui é uma das obras de Marco Vitruve. Agora eu vou falar sobre mais dois arquitetos, o Calícrates e o Ictinus, os dois arquitetos responsáveis por projetar o Partenon em Atenas, aqui na Grécia. Mnesicles foi um arquiteto da Grécia Antiga que projetou o Erechtheion e o Pórtico das Cariátides, em Atenas. Agora eu vou falar sobre esse rapaz, o Teodoro de Samos. Foi arquiteto, escultor e inventor grego. Dentro de suas invenções estão o cadeado, o esquadro de carpinteiro, o nível de água e a fundição de estátuas em bronze. E esse aqui é o Policleto, o jovem. É um dos principais nomes da ordem coríntia. Ele contribuiu para a construção de obras públicas urbanas, como o Teatro de Epidauro e o Templo da Cidade. Agora iremos falar um pouco sobre as características que são fáceis de identificar, que são compostas por elementos rebuscados da arquitetura grego-romana. O primeiro do qual iremos comentar é a imponência, que é através de construções grandiosas com o espaço amplo, que dá uma ideia de amplitude e de nobreza. Outra característica é a sobriedade, que é o uso de cores sombrias e neutras, que dá uma ideia de leveza e sofisticação nos ambientes, podendo ser usadas as cores branco, creme, bege, castanho e talvez também até utilizados preto, vinho, azul marinho, verde escuro, dourado, prateado e rosa claro. E a iluminação? A iluminação, ela sempre parece ser mais branca e ela tem a preferência por lâmpadas amareladas. E quando aplicamos essa luz branca em um lugar com maior espaço, deixa o ambiente com aparência de mais acolhedor. E por fim, as paredes, que podem ser revestidas por papel de parede ou cobertas por quadros e obras de arte, como retratos. Também natureza ou natureza morta. O que é muito comum naquele tempo que fosse se encontrado nessas paredes são tapeçarias, porque elas davam um ar de sofisticação ao local.